A entrega incondicional, de Michael Assinger. Áudio 36. O setor bate à nossa porta. A Personalized Program era de fato um ponto fora da curva. Ficávamos localizados no meio da floresta, numa pequena construção na propriedade do templo. Não éramos executivos sofisticados, nem programadores profissionais experientes. Éramos apenas pessoas reunidas pela energia para realizar uma tarefa. Normalmente, as empresas de sucesso precisam planejar seu crescimento, desenvolvendo planos de negócios e orçamentos financeiros. No nosso caso, o único plano de negócios era tentar manter a poderosa onda da vida que nos impulsionava para frente. Nosso único orçamento era contratar quem quer que aparecesse para nos ajudar. Mas não importava quanto nos esforçássemos, parecia que a vida sempre acabava levando as coisas a outro nível. Um exemplo perfeito de como nosso crescimento milagroso aconteceu organicamente pode ser visto em alguns telefonemas inesperados que recebi em meados da década de 1980. O primeiro aconteceu na primavera de 1985 de uma mulher que se apresentou como vice-presidente da Empire Blue Cross Blue Shield. Tradução: Escudo Azul, Cruz Azul Império. A Empire atuava na cidade de Nova York e era uma das maiores fornecedoras de seguro de saúde Blue Cross Blue Shield no país. Parte de seus esforços para converter os consultórios médicos da área para as cobranças eletrônicas era vender aos médicos um sistema de administração de consultórios. A empresa vinha desenvolvendo seu próprio programa, mas não achava que ele poderia competir com o Medical Manager. Fiquei muito honrado quando ela disse que a Empire queria abandonar seu sistema e passar a vender o nosso com uma marca privada. Certamente nada seria melhor do que ter um grande convênio vendendo o nosso produto aos médicos dele. Antes que eu pudesse recuperar o fôlego, fui contatado pela Blue Cross Blue Shield de Nova Jersey, com o mesmo pedido. Depois vieram Carolina do Sul, Geórgia, Arizona, Havaí, Mississippi, Colorado e alguns outros. Todas essas filiais da Blue Cross Blue Shield acabaram vendendo o Medical Manager aos médicos em seus respectivos estados. Enxerguei isso como uma lição viva sobre o poder da entrega. Durante anos estivera disposto a abrir mão das minhas preferências pessoais e me concentrar em fazer o que fosse absolutamente melhor com tudo que a vida me apresentasse. Não tinha esperado nada em troca e foi uma lição de humildade ver o que estava se desenrolando. No período entre 1986 e 1988, a Personalized Program tinha cerca de uma dúzia de empregados, na maioria programadores. Éramos uma empresa minúscula, mas estávamos ganhando milhões de dólares por ano somente em royalties. A System Plus tinha percebido rapidamente o enorme potencial do mercado médico e abandonara todos os seus outros produtos, concentrando-se exclusivamente no Medical Manager. Como chefe da Personalized Program, agora era meu trabalho negociar com todas aquelas grandes corporações. Eu nunca havia trabalhado nesse nível, mas, assim como a vida tinha me dado treinamento para me tornar construtor e programador, colocando a mão na massa, agora estava me treinando para ser executivo corporativo. No entanto, eu já tinha visto coisas demais para ser um executivo convencional. Até mesmo nos negócios eu pretendia continuar confiando no fluxo da vida como meu conselheiro supremo. Uma coisa que eu via repetidas vezes nessa viagem com a vida era que a pessoa certa aparecia na hora certa. Eu literalmente contava com essa perfeição, e é incrível como isso continuava acontecendo. Até mesmo nosso advogado corporativo, Rick Carr, praticava yoga e meditação. Parecia que a vida estava me cercando de pessoas espiritualizadas não apenas no templo, mas também na minha empresa. O modo como a vida conseguia fazer isso talvez seja muito bem ilustrado pela seguinte sequência de acontecimentos perfeitamente orquestrados. Começou
Quando a System Plus pediu que recebêssemos um representante de uma empresa de equipamentos de laboratório que desejava conhecer a equipe de desenvolvimento do Medical Manager. Era raro a System Plus mandar pessoas para a floresta em Alachua, mas nesse caso não havia alternativa. O pessoal da System Plus praticamente implorou que eu usasse um paletó e sapatos e que todo mundo tivesse o melhor comportamento profissional. O nome do nosso visitante era Paul Dubs e ele tinha uma ampla experiência como analista técnico sênior e gerente de produtos. Mandei Rick Carr, nosso advogado muito apresentável, pegar o cavalheiro no aeroporto de Gainesville. Quando voltou, Rick enfiou a cabeça na minha sala com um sorriso enorme, igual ao do gato de Alice. Em seguida, entra nosso convidado importante. A primeira coisa que notei foi que ele usava um bracelete na parte de cima do braço. Parecia notavelmente semelhante ao adereço que Yogananda costumava usar. Por acaso era. Paul Dobbins era seguidor de Yogananda. Tinha feito as lições e vinha praticando Kriya Yoga havia muitos anos. Pode ter certeza de que eu fiquei chocado, mas imagine como ele se sentiu. Ele pega um avião em St. Louis para uma importante viagem de negócios em que vai conhecer o presidente da empresa que criou o principal sistema de administração de consultórios médicos do país. Mas, quando entra na sala do presidente, vê imagens de Yogananda em toda parte. A princípio, não trocamos palavras. Paul simplesmente sentou-se no sofá e captou a beleza do momento. A energia naquela sala era digna da presença de um mestre. Eu não conseguia manter os olhos abertos e Paul estava visivelmente fascinado. Depois de ficarmos em silêncio durante um tempo, perguntei se ele gostaria de ver o templo. Seguimos pela estrada ladeada de árvores, pegamos a trilha de terra e entramos naquele lugar santo adornado com imagens de grandes mestres. Desnecessário dizer que aquela não era como as outras viagens de negócios de Paul. Paul estendeu a visita até o fim de semana e ficou num pequeno quarto de hóspedes de 3 por 3 metros na propriedade do templo. No domingo, ele não queria ir embora. Pelo jeito, ele tinha começado a praticar meditação por conta própria e não tinha muitas pessoas por perto que praticassem yoga. Estava fascinado com o que acontecia no templo e com a força da comunidade espiritual de Gainesville. Depois do serviço de domingo, ele me procurou com a inevitável pergunta: "Posso ficar e trabalhar para você?" Senti no fundo do coração que o lugar de Paul era aqui e que ele desejava mesmo fazer parte do templo e da empresa. Mas não achei certo ele simplesmente abandonar a companhia que o tinha enviado. Por isso, disse para esperarmos e vermos como as coisas se desdobrariam. Alguns meses depois, recebi um telefonema de Paul em pânico. Ele dizia que a empresa onde trabalhava tinha sido vendida subitamente e que seu chefe e muitos outros empregados iam abandonar o barco. Paul ia entregar sua carta de demissão, mas queria continuar trabalhando com o Medical Manager de algum modo. A mensagem da vida não poderia ser mais clara. Estava na hora de oferecer um emprego a Paul. Paul chegou em menos de uma semana com alguns pertences. Deixamos que ele ficasse naquele mesmo quarto de hóspede de 3 por 3 metros até arranjar um local próprio. 5 anos depois, Paul ainda morava naquele quarto minúsculo. Não tenho ideia do que ele fez com seus pertences, mas sei que ele comparecia pontualmente aos serviços da manhã e da tarde no templo. Paul foi um triunfo tremendo para a empresa e apareceu exatamente quando era mais necessário. Pouco depois de ele se juntar à equipe, começamos a ser contatados pelos principais laboratórios nacionais. Todos queriam que criássemos uma interface entre eles e o Medical Manager. Paul era especialista nesse campo e nós fomos um dos primeiros sistemas de administração de consultórios a implementar a conectividade com as maiores empresas de laboratórios. Jamais poderíamos ter o sucesso que tivemos se Paul não estivesse na equipe. Quando reflito sobre como ele chegou até nós, parece um presente do universo. 20 anos mais tarde, Paul ainda trabalhava para a empresa e até hoje vive com sua esposa e seus filhos numa casa nas proximidades da propriedade do templo. Parece que algumas coisas simplesmente são destinadas a acontecer.